Fala, fala galera, saudação histórica, Bruno aqui de novo com vocês. E hoje o último vídeo da nossa série sobre as três grandes eras da história. Nós já falamos sobre a Idade Média, já falamos sobre a Idade Moderna e agora vamos falar da Idade Contemporânea, né? Ou a Contemporaneidade. Vai ser um vídeo bem resumido para vocês, porque como é um período muito extenso, ele vem de 1789, do início da Revolução Francesa, até o ano que nós estamos hoje, 2020. Então, são muitos e muitos anos de história para contar, mas eu consegui condensar para vocês em alguns eventos marcantes que eu vou apenas pontuar para vocês, porque tem vários outros vídeos aqui no canal que vão falar bastante e de forma mais incisiva nesses outros pontos. Então vamos lá, vamos começar com a Revolução Francesa em si. Ela vai de 1789 até 1799. Esse foi um período que o pontapé inicial para a Idade Contemporânea. E dentre os pontos principais que a gente precisa saber, né, que além do fato marcante que é a queda da Bastilha, e até o ponto culminante que acabou com tudo, que é a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Quando Napoleão Bonaparte sobe ao poder da França, se encerra então a Revolução Francesa. Veja bem, essa ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, ela vai ser muito importante aqui para nós na história do Brasil, que eu vou falar de maneira mais aprofundada para vocês nesse vídeo. Então eu dividi em dois tópicos: a história do mundo e a história do Brasil. A história do mundo, quais são os pontos que a gente precisa saber, né, que a gente tem que ter bem salientado para nós? Lembrando que eu vou apenas pontuar esses eventos marcantes, que são a Revolução Francesa em si, é muito importante saber disso, o bloqueio continental, ponto principal, estopim da questão que futuramente virá a se tornar a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né? A queda da Bolsa de Nova York em 1929, né? Lá em Down Street, e a Segunda Guerra Mundial. Esses são pontos que eu apenas pontuei para vocês. Se não me engano, alguns outros colegas meus vão fazer vídeos sobre a ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, então vocês podem ficar bem tranquilos que isso aqui é apenas um resumão, um apanhado que eu fiz para vocês. A história contemporânea do Brasil, que é o que cai efetivamente, ou tem caído em maioria nas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, tudo se inicia... eu vou tirar a questão da colonização, não vou entrar nesse aspecto hoje, nesse ponto. Eu vou falar a partir do momento do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte, após perder a Batalha de Trafalgar contra a Inglaterra, ele institui o bloqueio continental. O que é isso? Ele é uma barreira comercial que ele impõe a todos os países da Europa contra a Inglaterra. Ou seja, nenhum país da Europa podia comercializar com a Inglaterra. Mas, entretanto, todavia, tem sempre aquele que vai fugir à regra, a exceção. E Portugal vai ser justamente essa exceção. Por quê? Porque Portugal ele tinha com a Inglaterra um tratado que é o Tratado de Meuton, ou Panos e Vinhos. E esse era um tratado que não tinha como Dom João VI quebrar, né? Então ele continuou comercializando com a Inglaterra. Sendo assim, Napoleão Bonaparte fica sabendo e ordena que Dom João VI pare imediatamente com esse comércio. Dom João VI, obviamente, não para, e ele tem que vir para o Brasil. Ele tem que sair de Portugal para vir para o Brasil. E aí se inicia esse período que eu falei de, vamos falar assim, um processo, né, um start para o processo de independência do Brasil. Vale lembrar que Rio de Janeiro é a única capital europeia fora da Europa. Porque enquanto Dom João VI estava aqui, depois das dominações de Napoleão, quando ele vai em exílio para a Ilha de Elba, depois ele morre em Santa Helena, Dom João VI fica aqui no Rio de Janeiro e daqui ele comanda Portugal. Mas depois, com a pressão das cortes, ele tem que voltar para Lisboa, né? E seu filho, Dom Pedro I, também futuramente tem que voltar para Lisboa, pela mesma questão da pressão das cortes. Então, o que é importante aqui da história do Brasil, além desses aspectos que eu falei do bloqueio continental? O período joanino ele é muito importante porque é um período em que Dom João VI estabelece aqui no Brasil, mesmo que de maneira muito prematura, muito singela, um sentimento de, digamos assim, despatrialização, né? Assim, em que o Brasil se sentiu
verdadeiramente, mesmo que por mínimo que pareça, livre da metrópole que era Portugal. Então esse foi um ponto fundamental para o Brasil. Dom João VI ele institui aqui no Brasil a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, né? Instituições que existem até hoje e que foram criadas por esse monarca característico daquela época. Então Dom João VI, pai de Pedro I, avô de Pedro II, depois por pressão das cortes portuguesas, ele tem que retornar a Portugal, ele tem que retornar a Lisboa, né, para assumir lá o trono, porque senão o povo ia destituir ele do poder. Ou seja, o rei daqui tá lá, o rei é português, então ele tem que estar em Portugal. E deixa aqui no Brasil seu filho Pedro I. Então se inicia o primeiro reinado. Primeiro reinado, uma das características importantíssimas para a gente saber dele é a primeira Constituição, que é a Constituição da Mandioca. Além disso, o Dia do Fico, a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, né? Depois, pelas mesmas razões, ele tem que retornar a Portugal e deixa aqui seu filho Pedro II. Dom Pedro II, ele não podia ascender ao poder ainda, e aí se instaura aqui no Brasil uma regência, né, de 3 líderes, depois uma regência una do então padre Diogo Feijó. Após alguns acontecimentos e algumas revoltas, tanto nativistas quanto emancipacionistas que aconteceram aqui no país, o Congresso, na época, né, o parlamento, ele institui, né, por meio de manobras políticas, o golpe da maioridade, em que estabelecem que Pedro II poderia assumir o trono mesmo com 14 anos de idade. E ele é, até hoje, o líder que teve mais presença, né, que ficou mais tempo no poder no Brasil. Pontos importantes do segundo reinado. Algumas revoltas, né, por exemplo, Canudos, a Farroupilha e, é claro, a Guerra do Paraguai, evento importantíssimo. E depois de vários pedidos do povo, várias revoltas, né, vários acontecimentos de cunho federalista, né, para instaurar no Brasil uma federação, uma república. E, é claro, pela influência, não só influência, mas também como pela aprovação de castas da época, como, por exemplo, a igreja, várias oligarquias dissidentes, alguns pontos da nobreza que não eram de origem lusitana, não eram de origem portuguesa, Deodoro da Fonseca tira Dom Pedro II e manda ele em exílio para a França. Então, no dia 15 de novembro de 1889, se instaura aqui no Brasil, né, se proclama aqui no Brasil a República. E ela existe até hoje. E de lá para cá, o que é importante a gente saber? Nós tivemos aqui no Brasil o período joanino, o primeiro reinado, segundo reinado, República da Espada, né? República do Café com Leite, essas duas compõem a República Velha. Getúlio Vargas, de 1930 até 1954, República Nova. E se eu não me engano, de 54 até hoje, a nova República com os outros novos presidentes, né? Aqueles presidentes da ditadura e os presidentes seguintes: José Sarney, Fernando Collor, Lula, Fernando Henrique, não necessariamente nessa ordem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tentei resumir para vocês de forma mais breve possível, né? Tem muitos outros pontos que eu queria trazer para vocês, mas que não são cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o vídeo já está bem extenso, eu falei que ia ser um dos menores. Mas, enfim, é isso. Curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam, não são só vocês que estão tendo aula EAD, tem outros meninos, outras pessoas, mais gente precisando de ajuda, então cada um ajuda cada um lava a mão do outro, e, enfim, nós ajudamos. Tchau, tchau.